Glória a Deus. Nós paramos no capítulo, fizemos o capítulo 14 do livro de Números, onde nós falamos da murmuração dos espias. Da murmuração dos espias e aí nós acabamos terminando o capítulo 14. E aí, agora o 15 é aquilo que eu falei para a igreja, né, que fala sobre a repetição das leis que Deus havia ordenado a Arão, a Moisés, sobre a parte das ofertas, como que seria a oferta da farinha, a oferta, né, dos manjares e assim vai indo. Eu não vou falar sobre isso. No capítulo 16 fala sobre a rebelião de Corá, também não vou falar, porque nós já passamos, né? Vemos essa parte, né, quando nós falamos da outra rebelião, que Miriam ali se revoltou contra Moisés, aí nós já falamos sobre essa parte. Agora, o capítulo 17 fala sobre a vara de Arão. E eu gostaria de dar uma pinceladinha com vocês nessa parte, porque eu acho importante. Porque essa vara de Arão é a vara que está dentro da Arca da Aliança, né? Então, tem três coisas na arca. Então, é a vara de Arão, as tábuas dos mandamentos e o maná. Então, eu acho importante falar sobre isso, porque lá no céu nós veremos, né? A vara de Arão que floresceu. Né? O Senhor fala que ele separou essas três coisas para nós. Então, é bastante importante. Porque Deus ele fala assim sobre a decisão dele de escolha. Né? Quando Deus ele escolhe alguém, né? Muitos podem duvidar, mas se o Senhor escolheu, Deus ele vai honrar essa pessoa e vai capacitar para o seu ministério. Que é como a gente falou sobre Josué, né? Josué, quando os profetas, os anciãos estavam profetizando lá no arraial, tinha dois fora e ele queria que Moisés pedisse para que eles parassem de profetizar. E Moisés chegou ali, né? Tipo, deu um chacoalhão nele e falou: olha, antes que todos profetizassem, não fossem só 70 anciãos, mas que todo mundo pudesse receber o Espírito Santo, porque seria mais fácil de crer, seria mais fácil de andar em obediência, porque teria o Espírito Santo com eles. Então, assim, a gente vê que nessa fase, Josué era um menino sem experiência nenhuma, né? Ali sendo moldado ainda pelo Senhor, mas isso não deixou de que ele viesse a entrar com o povo de Israel na terra prometida, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. Eu lembro que nós lemos no passado que Deus falou que tinha preparado, né, Josué para que ele entrasse na terra prometida, mas ele falou para ele: ó, vamos voltar 40 anos, mas vou preparar Josué para que fique no teu lugar, porque você não vai entrar. Né? Então, Deus ele conhece o nosso coração, mas aquilo que Deus escolheu, ele não volta atrás. Então, aqui o que acontece? O povo estava ali se revoltando novamente contra a liderança de Arão, querendo saber quem foi que estipulou que somente Arão entraria no Santo do Santo para oferecer sacrifício, por que só os filhos dele fariam, né, o trabalho ali do tabernáculo. Então, eles estavam questionando, né, duvidando do chamado dos dois, e questionando, dizendo que qualquer um poderia estar entrando lá e fazendo as coisas do Senhor. E aí Deus vem deixar esse capítulo para nós. É bem claro que aquele que Deus escolheu, ele capacita e ele vai, né, transformando e abençoando para que os propósitos do Senhor sejam realizados através daquele que ele escolheu. Então, nem todo mundo foi chamado como Arão foi chamado, nem todo mundo foi chamado como Moisés foi chamado. Então, Deus ele tem preparado coisas diferentes para cada um de nós, né? O que Moisés fazia, Arão não fazia. O que Arão faria, Moisés não fazia. Um era diferente do outro diante de Deus? Não. Todos eles eram filhos de Deus. Mas cada um tinha uma capacitação, cada um tinha um propósito diferente nessa terra. Vamos ver aqui a vara de Arão floresce, capítulo 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, número 17. Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. 12, porque são 12 tribos de Israel, né?
Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E a porás na tenda da congregação perante o testemunho, perante a arca, né? Onde eu virei a voz. Então Deus ele fala que ele mesmo viria ali no lugar que fosse colocado a vara. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Então, toda a murmuração do povo contra Moisés, contra Arão, Deus tomava para si, porque estava questionando algo que Deus já havia estipulado, né? Então, eles não estavam questionando a liderança. Por mais que eles estavam questionando a liderança, Deus tomava para si, porque Deus colocou a liderança lá. Então, estava duvidando do que Deus havia falado sobre a vida de Arão e Moisés. Então, Deus deixa aqui bem claro que ele pediu para que isso acontecesse por causa da murmuração do povo. 6. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as duas varas. E Moisés pôs esta vara perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, brotara renovos e deram amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, a arca, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Olha só, Deus me fez lembrar aqui do chamado de Saul. Deus escolheu Saul. Deus colocou no cargo de honra, foi rei de Israel. Mas quando Deus quis, Deus não tirou. Então, o que eu creio hoje, levando para a parte ministerial de igreja que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje. Hoje a gente tem sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote, mas hoje nós temos a igreja, nós temos hierarquia, nós temos diáconos, nós temos presbíteros, nós temos pastores, não é verdade? O que eu entendo? Que se qualquer um de nós que temos cargos eclesiásticos dentro da igreja, se nós estivermos contra a vontade de Deus, quem vai tirar? Deus. A gente vai precisar murmurar? Ah, o fulano não prega, o fulano faz isso, o fulano não faz aquilo, ele não é isso, ele não é aquilo dentro da casa do Senhor. Não adianta nós murmurarmos. Da mesma maneira que Deus ele levanta, Deus ele abate. Da mesma maneira que Deus escolhe, ele tira. Deus escolheu Saul e colocou Davi no lugar. E para os olhos humanos, Davi seria o último a ser escolhido para ficar no lugar de Saul. Saul, acima dos ombros, se destacava entre a multidão, porque era alto, era bonito, era formoso, era forte. A gente vê que na primeira luta ali, que os inimigos ali queriam invadir Israel, eu não me recordo da luta, mas ele foi lá e rasgou um boi no meio, mandou um pedaço para cada tribo e falou: se vocês não me ajudarem, eu vou fazer isso com vocês. Aí todos se uniram, porque ninguém cria no chamado de Saul, mas ele tinha sido escolhido por Deus. Por mais que depois ele perdeu o foco, a soberba, tudo entrou no coração dele, porque Deus sabia que Saul ia errar? Deus sabia, mas Deus quis deixar Saul andar conforme as pernas dele, para ver, porque o coração do homem, a gente pode hoje se arrepender e Deus mudar totalmente a nossa trajetória. Mas se a gente continuar com o coração endurecido, fazendo aquilo que Deus não quer, Deus vai lá e arranca. Deus tirou o espírito dele de sobre Saul. E a gente vê que no passado eram pouquíssimas pessoas que tinham o espírito de Deus. Não era para todo mundo. Nem todo mundo sentia a presença de Deus, nem todo mundo tinha essa habilidade para ler a palavra de Deus e entender, porque o Espírito de Deus era dado para alguns. Igual Moisés, começou a achar que o fardo estava pesado, Deus falou: peraí, eu vou pegar o Espírito que está sobre a sua vida e vou repartir entre 70 para poder te ajudar a conduzir essa multidão de gente. Então a gente vê que não era para qualquer um que Deus dava.
E se a gente for ver, um detalhe importante do começo da caminhada de Moisés, ele recebeu o chamado, viu Deus na sarça, questionou a Deus porque ele não sabia falar. Deus falou, então eu vou chamar Arão. Mas Arão não foi escolhido para ter Espírito de Deus. Ele foi tido porque Moisés insistiu. E depois Deus foi lá e colocou o sacerdócio sobre a vida de Arão, porque viu aquilo que Deus colocou na mão de Arão, Arão honrou o chamado de Deus. E você vê que em nenhum momento ele se apartou de Moisés, ele estava ali realmente diante de todos os obstáculos que tiveram, os dois estavam ali lado a lado. Então a gente entende que da mesma maneira que Deus fez, florescer a vara, e deu flores, e deu fruto, e deu amêndoa, Deus, ele faz isso na nossa vida. Ele pode nos mostrar de um momento para o outro, que nós somos escolha deles através de sinais, através de confirmação no nosso coração. Mas a gente tem que entender que nós precisamos continuar. E a gente também não pode murmurar de quem o Senhor tem colocado e que não está de acordo com aquilo que a gente entende da palavra. Porque a gente sabe que da mesma maneira que Deus coloca, Deus ele vai lá e ele tira. Só que o tempo é do Senhor, né? O tempo é do Senhor. E aqui Deus mostrou para aquele povo, e Deus ainda fala, era o povo rebelde que estava murmurando contra a liderança que eu havia colocado. Então não estava murmurando contra Arão, estava murmurando contra Deus. Vocês conseguem entender? Que é muito importante. E aí, no 11, e Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo, eis aqui, nós expiramos, nós perecemos todos. Então, chegaram lá diante de Moisés, os filhos de Israel, e disseram, nós perdemos. Essa foi a questão aqui que ele falou, Nós expiramos, nós morremos, o nosso intuito, aquilo que nós pensávamos, realmente nós estávamos errados. O nosso propósito, nosso questionamento, nós estávamos errados. Foi assim que ele falou. Mas no 13 ele fala assim, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Então eles fazem uma pergunta. Eles entenderam que Deus havia escolhido Arão, mas ainda questiona Moisés dizendo, mas e se a gente chegar lá na arca? Morreremos? Ainda mais uma pergunta, Sabe que morre. Os próprios filhos de Arão, os dois, não foi poupado, porque pegou fogo de outro lugar e foi colocar dentro lá, acender os candelabros, na mesma hora morreu o fogo. Então, se Deus não poupou os filhos de Arão, que eram chamados para sacerdote, quanto mais esse povo, esses anciãos, os 12 de cada tribo, estavam ali questionando sobre a liderança de Arão, E aí aqui no 18, no versículo, eu quero ler a partir do versículo 2, fala só da iniquidade que Arão levaria sobre ele, mas o 2 fala assim, e também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estarei perante a tenda do testemunho. Então Deus aqui, foi a primeira vez que ele dá um decreto para Arão, falando para ele, olha Arão, você e seus filhos vai ser sacerdote, mas a tribo de Levi vai ser os levitas, que vão te ajudar em tudo. Eles que vão te ajudar a desmontar as coisas, eles que vão te ajudar a preparar o holocausto, o lugar do holocausto. Então, aqui Deus, é a primeira vez que Deus fala que a tribo de Levi havia sido escolhida para ajudar Arão naquilo que Deus queria, no propósito que Deus queria. E aí no 3 ele fala, e eles farão a tua guarda, 18:3. A guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário e ao altar, para que não morra. Mas Deus ainda deixa aqui especificado, que eles fariam algumas coisas, mas outras não. Eles não poderiam mexer nos utensílios do santuário, do altar, para que não viesse a morrer. Tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda, da congregação, em todo o ministério da tenda. E o estranho não se chegará a vós. Então aqui... Deixa eu continuar aqui, que aqui acho que falamos 7. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel,
E a vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardarei o vosso sacerdócio, em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu. Isto administrareis, e vós tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Então, quando fala assim, o estranho que chegar morrerá, é a resposta que está dando aqui para o versículo 13 do capítulo anterior que nós lemos. Que ele fala, seremos, pois, todos consumidos? Sim, se chegar lá, vai ser morto. E ele fala, os filhos de Levi vai poder fazer as coisas, mas do véu para fora. Do véu para dentro é só o sacerdote, que seria Arão, e os filhos dele que entrariam lá para administrar. Então, todos os utensílios que ficavam lá dentro daquele véu, ninguém podia se chegar. Porque Deus havia decretado que só entraria lá o sacerdote, que era Arão, e os seus filhos. E aí aqui no versículo 20, olha o que o Senhor fala. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra, possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E agora no 26. Também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor e o dízimo dos dízimos. Aqui, Deus ele mostra quem faria cada coisa, e aí ele fala, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não vão ter herança. Nem um pedacinho de chão vocês vão ter, porque eu sou a sua herança. E aí ele fala, vocês também não vão trabalhar. E aí todo o dízimo que eu der para todas as tribos, elas tirarão de todo o fruto da terra, tirarão a 10ª parte, e trarão para quem? Para os sacerdotes e os levitas. E eles vão viver daquilo que os irmãos trouxerem para ele. E daquilo que os irmãos trouxerem para ele, eles ainda vão tirar a 10ª parte e vai dar para o Senhor. Eles vão tirar a 10ª parte da 10ª parte que o povo der para eles. Olha que interessante, né? Então aqui o Senhor ele deixa bem claro que aquele que ele escolheu no passado não era para fazer outra coisa a não ser ministrar as coisas do Senhor. É interessante que até quem vivia da obra contribuía com a obra. Exatamente. E hoje as pessoas querem fazer diferente. Porque na verdade eles recebiam, e daquilo que eles recebiam, eles abençoavam a obra. Ainda falava assim, a 10ª parte é do Senhor. Então a gente vê aqui claramente Deus deixando tudo especificado, quem faria o quê, porque o nosso Deus ele é organizado. Ele não quer as coisas bagunçadas. Então, às vezes a gente é muito rígido com essas coisas, mas porque a gente entende, esse entendimento o Senhor nos dá, que Deus ele é muito organizado. Ele quer as coisinhas dele tudo direitinho. Então não adianta, às vezes a gente até quer fazer diferente, acha, nossa, se subir alguma, até outra denominação, mas quando Deus fala para nós, é assim, a gente não consegue mudar. E ai de nós se nós mudarmos, porque Deus ele nos exige que sejamos assim. A gente vê que a presbiteriana é de um jeito, batista é de outro, assembleia é de outro, Deus é amor é de outro, Deus é amor vai estar, continua com as mesmas regras, mulher não corta cabelo, não veste calça, Então, assim, continuam as mesmas regras, eles não mudaram. Então, foi uma visão que Deus deu para o Davi Miranda, que continua dando para as filhas dele, para a geração que está vindo. Então, elas não se sentiram confiantes de mudar aquilo que Deus falou no coração delas, Então, é complicado isso, É igual eu uso calça o dia todo, eu trabalho de calça. Mas quando eu tenho que subir no altar, eu não consigo mais subir de calça, porque Deus me cobrou. Então, a partir do momento que eu entendo que Deus me cobrou, eu vou obedecer. Melhor obedecer e sacrificar. A saia me leva para o céu? Infelizmente, não. Porque senão, a gente só teria saia. Oxe, é muito fácil, gente? Dar nosso guarda-roupa e colocar outra saia seria uma maravilha, E aí, daríamos o céu com a língua do mesmo tamanho, os olhos, só enxerga o problema dos outros, o nosso não. Mas não é assim, Mas o Senhor, ele nos estipula obediências. E quando a gente, está em obediência com o Senhor, aquela pequena obediência ao Senhor, no futuro, ele com certeza ele nos abençoa.
né? Nos abençoa porque a gente vê que a gente não fugiu daquilo que Deus... E a gente, às vezes, a gente até pode falar no nosso coração, acho que isso é do meu coração. Mas eu creio que quando a gente tem certeza que aquilo é do Senhor, a gente não consegue nem falar assim, é meu coração, né? Deus não vê isso, mas não é. Quando a gente conhece a palavra, a gente vê que Deus ele lida com cada um de maneiras diferentes, né? Então, para cada um, Deus tem uma renúncia diferente, tem um chamado diferente, né? Para algumas obediência. Então, e assim nós vamos, né? Honrando o nome do Senhor Jesus. Até aqui tudo bem, igreja? Eu vou pular também agora o capítulo 19, que também fala da parte da água na hora que for oferecer o sacrifício. Então fala de parte do sacrifício, também não vou entrar nesses detalhes. Aí agora eu vou entrar no capítulo 20, que é a morte de Miriam. Aqui quando fala, a gente vai ler aqui que fala no primeiro mês, aqui é depois de quando fez 40 anos que o povo estava no deserto. Fez 40 anos, então chegou o momento deles entrarem na terra prometida. Então começa desse capítulo 20 aqui em diante. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, tá? Então, no mês primeiro de 40 anos que eles estavam no deserto. Então já havia passado 40 anos. E Miriam, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. Então Deus havia já determinado que nenhum daquela geração entraria na terra prometida, só Josué e Caleb. Então aqui foi a vez da Miriam morrer, tá? E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Então aqui eu já cansei, né, de ver isso. Até hoje eu li de novo, falei, não, Deus, estou lendo isso de novo. E eu não guardei nenhuma das outras vezes. Mas eu lembro que primeiro o povo questionou porque tinha saído do Egito. Antes nós tivéssemos ficado no Egito, né? Aí eles estavam, depois... aí o Davi questionou por causa da comida. Primeiro do Egito, depois falou, antes nós tivéssemos morrido no deserto do que nós morrermos quando a gente entrar na terra prometida, porque esses espias foi lá e só viu o gigante. Aí começou a questionar, antes a gente morresse aqui do que morrer lá. Então tudo existe um motivo, né, para questionar Deus de morrer. E aqui ele estava falando assim, antes nós tivéssemos morrido, quando o povo morreu fulminado por Deus. Olha só. Então os questionamentos assim que... Sabe o que eu acho interessante nessa parte desse estudo aqui, pastor? Nessa parte ela joga por terra aquela ideia da predestinação. Por quê? Porque as pessoas que creem na predestinação, que acham que não se perde a salvação, está aqui. O que foi prometido para esse povo quando saiu do Egito? A terra prometida. E eles não perderam a terra prometida por causa de murmuração? E a Bíblia sempre não traz uma alusão ao fim dos tempos, de Gênesis, Apocalipse. Então aqui cai por terra aquela ideia que é muito forte no... Salvo uma vez, salvo sempre. É muito forte essa ideia do presbiteriano, né? Que acha que não se perde a salvação. Perde sim. Porque, senão, se o predestinado, porque esse povo saiu predestinado a conquistar a terra prometida. E eles perderam a terra prometida por causa de murmuração. Exatamente. Então, por que você acha que não perde a salvação? E até Moisés, Arão, Miriam, que eram os três mais importantes desse contexto todo, nenhum deles entrou no terra prometida. Né? Tudo bem que eles podem não ter perdido a salvação, porque o propósito de Deus era outro, mas a Bíblia ela traz pra gente uma referência sobre o fim dos tempos de Gênesis e Apocalipse. Então a gente sempre prestar atenção nesses detalhes e entender que a salvação pode ser perdida sim por murmuração, por desvio de conduta, de caráter, essas coisas que desagradam a Deus. Porque a Bíblia fala, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, se não for até o fim, se você se perder no meio... Se for morrer amanhã e desviar hoje, perdeu. E aqui a gente vê de novo, não tinha água de novo, e aí o povo começa a murmurar, querendo que tivesse morrido, lá quando Deus fulminou o povo por causa tanto de entrar na terra prometida, que eles foram, mesmo Deus falando para eles não ir, eles foram, e também na parte quando eles comeram a codornizes lá e morreu todo mundo, porque Deus, né, desagradou daquele povo que estava pedindo carne, porque Deus queria que eles, né, passassem pelo processo. 4. E porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais. Porque até então eles não entendiam.
Porque se a gente vê o mapa do Egito e lá de Israel, dos desertos, a gente entende assim, tem aqui o mapa do Egito, eles saíram daqui, então para eles ir para a terra de Canaã, eles fazem uma voltinha assim e chegou. Eles não precisavam descer até o deserto e depois subir, dar uma volta tremenda. Então, eles, desde o começo que eles saíram do deserto, eles já começaram a questionar Moisés quanto a isso. Mas Deus, ele tinha um propósito. Eles não estavam preparados para a guerra, né? Tem um capítulo que fala sobre isso. Eles não estavam preparados para a guerra, então Deus fez eles atravessarem o deserto, porque no deserto Deus guardaria todos eles, né? E ali também porque Deus queria ensinar eles no deserto. Só que eles não entenderam os propósitos do Senhor. Eles achavam que era muito mais fácil eles irem por cima, aquela multidão de gente, né? Mas os planos do Senhor é perfeito. Por mais que aos nossos olhos, né, tá mais demorado, tá mais longo, tem mais dificuldade, mas os caminhos do Senhor, os planos dele, os projetos dele sempre são perfeitos, né? A gente é que não entende quais são os propósitos. Porque quem tem a mente de Cristo, né? A Bíblia faz essa pergunta: quem tem a mente de Cristo para poder instruí-lo? A gente não instrui o Senhor, porque Ele sabe, né? Ele sabe o caminho que nós devemos andar. E aqui o povo fala sobre isso, né? Porque nos trouxe para o deserto. Eles não estavam entendendo. Porque tantas cidades para eles passarem, por que Deus leva eles para o deserto, né? Mas a gente vai ver mais para frente aqui que aonde eles passavam, as pessoas iam atrás dele para destruir mesmo o povo de Israel. No caso da quantidade de gente, achavam que aonde eles passassem, eles iam assolar as cidades, né? Devastar, levar comida, mantimento, alimento, expor mulheres, entendeu? Porque antigamente a luta por territórios era muito grande, né? Cada um tinha já o seu território, os amorreus, né? os moabitas, os cananeus, cada um já tinha seu território pré-estabelecido. Quem não tinha? O povo de Israel. Por quê? Porque viveu 400 anos no Egito. Então eles não tinham uma terra para eles. A terra que Deus ia dar, seria deles de possessão. Mas eles não teriam, porque eles estavam no Egito. Mas o Egito estava fazendo eles o quê? De escravo, né? Porque Deus ainda não tinha tirado eles de lá para preparar um lugar. Mas Deus queria levar eles para um lugar que Deus já tinha preparado, com o coração preparado também, né? Deus não vai nos dar a bênção sem nos preparar antes para recebê-la. Então a gente vê essa situação aqui. Agora está aqui, né? No 5. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figo, nem de vide, nem de romã, nem de água para beber. Então Moisés e Arão foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Esse versículo mexeu muito comigo, porque eu entendo aqui que quando nós nos dobramos diante de Deus, e Deus deixa bem claro aqui que eles foram até a porta da congregação, o lugar que eles sabiam que Deus ali se manifestava com a sua presença. Aí eles foram ali, dobraram o seu rosto, seu joelho, colocaram o rosto em terra, e Deus desceu na sua glória para aliviar o coração de Moisés e de Arão, porque se dobrou diante de Deus com sinceridade. Então, isso aqui fica para o nosso coração. Se nós estamos com algum problema, se dobre o seu joelho diante de Deus e busque a face do Senhor. Porque Deus, Ele vai nos aparecer, vai nos responder, vai nos dar um sinal. O Senhor, Ele não deixa nós confundidos no meio da nossa prova. Contanto que nós temos sinceridade. O Senhor, Ele vai nos moldar, vai nos mostrar o caminho, nos dar a direção. E mesmo naquela prova, o Senhor vai nos dar paz. Vai enfrentar ela, para suportar ela até o tempo necessário. Mas a gente tem que buscar do Senhor. Porque senão nós vamos ficar tribulados, perdidos no meio da prova, questionando, murmurando, reclamando, e essa prova não vai ter fim. Porque a gente vai ser igual ao povo, vai perecer no deserto e não vai passar pela prova, né? Porque a gente tem que ter essa visão aqui de Moisés e Arão. Está com problema? Qual seja a sua dificuldade, dobre-se diante de Deus, né? No seu lugar de intimidade com o Senhor, ore ao Senhor e aguarde a manifestação da resposta do Senhor. Porque Deus, Ele tem prazer em falar com os seus filhos. A Bíblia fala que o Senhor descia todo final de tarde para conversar com Adão e Eva. Deus mudou? Deus não mudou. Deus, Ele quer conversar conosco. Mas para isso nós temos que conversar com o Senhor. Nós temos que passar as nossas dificuldades para o Senhor. Porque Ele é fiel para nos dar a direção. Moisés fere a rocha e as águas saem.
Vamos começar o 7 agora. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Então aqui, eu até grifei essa parte, porque a gente entende que Deus deu uma ordem. Qual a ordem? Fala a rocha. Fala. Perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e dará de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aqui, tudo certinho. E Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha. Certinho, Deus pediu para reunir. E Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes. Cadê a mansidão do homem? Já foi embora. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então aqui a gente vê que ele já está irado, né? Então Moisés levantou a sua vara e feriu a rocha duas vezes. Deus falou: fale a rocha. Ele fere a rocha duas vezes. Ou seja, era para ele chegar lá e: rocha, assim diz o Senhor. Aí o nome do Senhor ia ser glorificado, porque esse é o questionamento de Deus aqui com Moisés. Olha o que Deus fala. Feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e viveu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Então Deus falou assim: quem errou foi você, porque você tinha que me santificar diante dos filhos de Israel. Você tinha que ordenar e eles verem o meu milagre da rocha saindo água, para que vocês viessem a beber. E ali, na ira, Deus até operou, mas ali teve consequências terríveis para a vida de Moisés. É o que nós vemos aqui, o detalhe, que Deus ele não tem compromisso com o homem, ele tem compromisso com a palavra dele. Se ele falou que ia sair a água da rocha, saiu, mas não foi conforme ele ordenou para Moisés. Ou seja, o propósito de Deus de sair água da rocha saiu, mas o Moisés não fez como Deus mandou. Então, ou seja, Deus não tem compromisso com o homem, tem compromisso com a palavra que ele fala. Exatamente. Aí, quando a gente desobedece, arca com as consequências. Exatamente, e foi isso que aconteceu. Deus ele questiona Moisés: você não me santificou, você não honrou o meu nome, você bateu na rocha com ira, e eu falei para você falar, para que o povo visse o milagre. Mas aí Deus aqui no 13 ele fala: essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel entenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. O Senhor ele se santificou, porque o povo viu que da rocha saiu a água. Mas Moisés não santificou o Senhor na hora que feriu a rocha, com as palavras e com a atitude errada. Então a gente, né? Vocês conseguiram entender? O povo, né? Deus mostrou para o povo que ele era Deus, e ele entendeu quem era Deus, os santos de Israel, que estava fazendo brotar a água da rocha. Mas para Moisés e Arão, eles não santificaram o Senhor na hora que bateram na rocha, porque Deus pediu, não pediu para ferir, Deus pediu para falar. Da outra vez, Deus falou: fere. Aí eles foram lá, bateram uma vez só, feriu a rocha, e a rocha saiu água. E aí, olha só, vamos voltar um pouquinho no livro de Êxodo, no capítulo 17. Êxodo 17, 6. Foi a primeira vez que falta água. Aí no 6 fala assim, ó, 17, versículo 6. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Então Deus estava sobre a rocha. Duas beiradas. E dela sairão água, e o povo beberá, e Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então aqui, Deus pede para ele ferir, ele feriu. Mas lá Deus não pediu para ele ferir. Então, muitas vezes a situação é a mesma, mas a nossa atitude tem que ser diferente. Eu já vi isso acontecer, eu sei como é que faz. Isso. E Deus pode usar fazer diferente. Exatamente. Deus pediu para que Moisés fizesse diferente, não fizesse da mesma maneira que ele fez da outra vez. Ignorou o que Deus falou, porque ele já tinha vivido a situação parecida. Então Deus aqui estava sobre a rocha. 1 Coríntios 10, 4.
aqui o capítulo 10 de Coríntios fala bastante a respeito dessa parte da Bíblia. Diz assim, ó, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entendeu? Porque o que as pessoas que são teólogos, que estudam muito a Bíblia, falam? Que Jesus ele foi ferido uma vez só, ele morreu no Calvário uma vez só, então ele não podia apanhar 2 vezes. Então a primeira vez, Deus falou para ele ferir a rocha, ele poderia ter ferido. Mas a segunda vez ele tinha que somente falar, porque era Cristo que estava ali. Então era uma sombra uma sombra do que iria acontecer no futuro. Então de maneira nenhuma ele poderia ter ferido a rocha, porque a rocha é Cristo e Cristo morreria pela humanidade, apanharia uma vez só. Você vê que Jesus ele não apanhou 2 vezes. Quando ele foi pego, lá por Herodes lá, ele apanhou uma vez só. Foi lá, recebeu as 40 chibatadas, colocou a coroa de espinho, e aí ele morreu. E aí até fala da lança que transpassou, mas assim ainda não quebrou nenhum osso, Foi quando o soldado chegou lá para quebrar o osso das pernas, porque depois de determinado tempo, se a pessoa ainda não morreu, ela fica num sofrimento muito grande. Então os soldados iam ali, quebravam as pernas, porque daí a pessoa se caía em cima do pulmão e ali ele morria sufocado. Mas aí quando eles chegaram lá para fazer isso com Jesus, Jesus já estava morto. E eles até para realmente testificar que Jesus estava morto, colocou a lança, transpassou, mas não quebrou nenhum osso. Porque a Bíblia falou que de Jesus não se quebraria nenhum osso. Então tudo é figura, tudo no Antigo Testamento é figura do que aconteceu com Jesus no Novo Testamento. Então até a rocha simbolizava ali que Jesus estava seguindo aquele povo, dando a vitória para ele. Então é como nos nossos dias, Hoje Jesus está conosco nos dando a vitória. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente recebeu uma orientação do Senhor, que a gente faça aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Jesus é a fonte de água que joga para a vida eterna, Ele é a nossa água. A água que sacia a nossa alma da sede que nós temos. A sede que as coisas materiais do mundo não preenche. Versículo 14 agora. Agora a gente vai falar sobre o povo já andando no deserto. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, assim diz teu irmão Israel, sabe todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse, não passará por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então Moisés ele manda um recado para esse rei Edom. Ele estava parado na lateral da cidade e pediu para esse rei deixar ele passar. Por quê? Porque na verdade os edomitas eram descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó, e Jacó, que se tornou Israel. Então na verdade eles eram irmãos, eles eram parentes. Todos eles tinham vindo da mesma descendência. Os filhos de Israel veio de Jacó e Edom veio de Esaú. Então eles eram irmãos no passado, Mas aí por isso que ele fala, olha, nós somos teus irmãos, deixa a gente passar pelo meio da tua cidade. Porque a gente vê na Bíblia, no passado, que Deus ele abençoou Esaú. A gente vê que quando Esaú voltou, de que eles se encontraram, Jacó e Esaú se encontrou, quando ele volta, Deus fala que abençoa, que ele também seria uma grande nação, não teria os propósitos de Israel, de Jacó, que levaria ali o povo de Israel, levaria a descendência do povo dele, que era realmente o povo escolhido, mas Deus também tinha algo para dar para Esaú, com toda a dificuldade, porque Esaú era filho também, de Isaac, que era filho de Abraão, que também recebeu a promessa, Deus não daria a parte espiritual, mas a parte material Deus honrou ali o povo de Esaú, mas aqui eles não honraram
e falou, olha, não passe pelos nossos termos. E ele falou, olha, a gente vai para a estrada real, tipo assim, a estrada principal a gente vai entrar, a gente não vai se desviar, a gente não vai pisar na vinha, a gente não vai pisar, né, nos poços, não vão beber nem na água dos seus poços, mas deixa a gente passar. E aí ele já fala, se vocês entrarem aqui, a gente vai sair a espada contra a vida de vocês. Agora, 19. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos da sua água, darei o preço dela, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse, não passarás, e saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou deles. Por que eu quis ler essa parte? O que eu entendo? Que tem caminhos que Deus vai abençoar e a gente vai poder ir. Mas tem caminhos que Deus não vai abrir as portas. Deus não aplacou o coração dos edomitas e nem falou para o povo de Israel, vai que eu vou dar a vitória. Deus não se manifestou. O rei de Edom não deixou e eles simplesmente foram por outro caminho. Porque Deus não deu nenhuma instrução de como eles deveriam ir por aquele lugar, nem que eles deviam ir, nem que eles deviam guerrear. Deus ele não falou. Então tem coisas na nossa vida que Deus vai ficar em silêncio. E que se a gente tomar uma decisão, a gente vai tomar uma decisão errada. Porque se o povo de Israel fosse contra os edomitas, Deus não estaria com ele. Porque no passado Deus prometeu aquela terra para eles, né? E Deus não quis causar nenhuma guerra entre os dois. Deus poupou os filhos de Abraão, né? Porque é descendência de Abraão também. Então Deus não queria que houvesse uma guerra nem um conflito ali com eles. Então, e Deus também não queria que o povo de Israel passasse por lá. Então, o que a gente entende? Tem coisas que Deus vai falar sim, tem coisas que Deus vai ficar em silêncio, tem coisas que Deus vai falar não. E aí a gente tem que ter um discernimento. Se o povo tivesse ido, talvez teria merecido, porque Deus não ia estar nesse negócio. Então, aqui a gente entende. Deus deixou esse simples passagem, e você fala assim, nossa, tão simples. Mas tem uma grande explicação para os nossos dias. Que a gente ande conforme Deus quer e vá onde Deus nos colocar. Que a gente não faça aquilo que Deus não quer. Que a gente não vá em lugares que Deus não mandou. Muitas vezes a gente fala, eu vou pregar na biqueira. Vai ficar lá. Deus não mandou você ir. Eu vou pregar no prostíbulo. Vai ficar lá, porque Deus não mandou você ir. Você vai ser laçado por inimigo. Entendeu? Aí, você fala assim, olha, mas pelo menos eu vou tentar. Será que eu posso? Você não viu resposta nenhuma? Não vai. Deus não te ordenou para ir. Então só faça aquilo que Deus te ordenou a fazer. Não queira fazer aquilo que o seu coração deseja, porque o coração do homem é enganoso. Porque se a gente olhar no mapa, eles estavam aqui em Cades Barneia, que fala, Edom era do lado. Então eles tinham que passar por Edom para subir para Moabe, para poder entrar na terra de Canaã. Deus não permitiu eles ir para Edom, aí eles teriam que subir sentido Canaã, depois voltar para Moabe. Deus fez eles entrar pelo fundo da terra prometida. Então Deus fez eles dar uma volta tremenda. E a gente vai ver mais para frente como que o povo murmurou por causa disso. Porque eles não entenderam os propósitos de Deus. Deus não deixou eles entrar por Edom. Eles foram para a terra dos cananeus. Ali eles venceram a guerra, Deus foi com eles, mas não era por ali que eles iam entrar na terra prometida, porque ali já era a terra prometida. Deus fez ele ir para Moabe, aí os moabitas morrendo de medo, pede para Balaão amaldiçoar o povo, lança aquela monte de maldição, aí depois que Deus pega o povo e leva o povo lá para o norte da terra prometida, e por lá Deus dá a vitória através de Josué. Então, Deus ele tem seus meios de trabalhar. Deus, ele sabe o porquê e para quê de todas as coisas. Então, a gente ande conforme a vontade do Senhor. Não queira dar um passo maior que a perna, não queira fazer aquilo que Deus não faz, não está mandando a gente fazer, porque se a gente for olhar aqui a luz das Escrituras, nossa, tão fácil, ele estava em Edom, ele estava em Canaã, acabou. Não, Deus não permitiu ir para Edom, Deus permitiu até ir para Canaã, mas falou, não é por aí não, volta para o deserto de novo, vocês ainda vão rodear muitos dias ainda a lateral, porque vocês têm guerra para vencer, porque eles não como estar preparado. Balaão chegou lá, não conseguiu lançar a maldição, mas colocou as prostitutas, veio de novo um monte de consequências sobre a vida do povo, porque eles morreram de novo, porque se ajuntaram com as moabitas.
começaram a fazer sacrifício para os deuses, né? A Bíblia não deixa claro, mas os estudiosos falam que até os filhos deles, eles começaram a oferecer para os deuses de Moab, de tanto que eles, né, como é que fala, contaminaram com aquele povo, mas era mais uma prova que eles teriam que passar e eles não passaram. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, porque são 8h30. Aqui eu cliquei para em qual? Aí eu falei até o 21, né? Vamos ler esses 5 versículos aqui, só sobre a morte de Arão, que é bem curtinha a explicação. Então partiram de Cádiz, né, que é a cidade que eles estavam, o lugar que eles estavam, na cidade, né? E os filhos de Israel e toda a congregação vieram ao Monte Hor, e falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido será seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde foste a minha palavra nas águas de Meribá, né? Nessas águas aqui que a gente acabou de ler. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao Monte Hor, e despe as vestes, né, de Arão, as suas vestes, e vestes a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao Monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes, e a vestiu a Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali, sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Então, você imagina a cena, né? Ali, eles tentaram passar por Edom, Deus não deixou, Deus não falou, que ia nem que não ia, eles ficaram ali plantados, sem saber o que fazer. Deus chega ali para Moisés e fala: ó, pega Arão, o seu filho Eleazar, sobe para o Monte Hor, que lá Arão vai morrer. E ainda pega as vestes de Arão, veste Eleazar, desce Eleazar. Nossa, gente, é difícil, né? Porque a palavra de Deus, daqui a pouco seu filho fica no seu lugar, tá bom? Vamos até ali que você vai tirar suas vestes, vai dar pro seu filho. Isso, você já vai morrer lá mesmo. Nossa. Porque Deus deixa bem claro, porque foram rebeldes nas águas de Meribá, né? No capítulo 20, lá no começo que nós falamos lá de Meribá, que era para ter ferido a rocha, né? Você vê. Eu não vi Arão ferindo na rocha, né? Mas estava compactuando. Com ele. Talvez ele incentivou Moisés, dá uma pancada na rocha agora, esse povo rebelde. Ele podia ter falado, mas não, eu subi para falar. Não, tipo assim, bate mesmo. Mas você vê aqui a certeza da salvação dessa última passagem, né? Arão, Deus deu a ordem para subir um monte que ele ia morrer. Mas ele sabia que ia morrer, sabia para onde ia. Com certeza. Mas aí no caso, quando Deus falou com Moisés, Arão ouviu? Essa dúvida, né? Tava os dois A gente juntos, acredita né? que Mas Moisés, não era só Moisés que ouvia a Deus? Ou Arão também ouvia? Arão era o sumo sacerdote. Ele que tinha acesso a questão dele ferir a rocha. O Arão é que tinha acesso ao Santo dos Santos. Moisés não estava no Santo dos Santos, mas Moisés tinha uma comunhão. Ele tinha uma comunhão com Deus. Mas quando Deus falava com Moisés. Eu acredito que pode ser que Arão nem ouviu a voz, mas Moisés contou. Porque você imagina, você sobe um monte, Moisés fala assim: atira sua roupa. Na hora que ele bateu na rocha. Mas com certeza. Na hora que porque não é que Deus mandou no 12, no 20, 12, fala: e o Senhor disse a Moisés e a Arão. Então Deus falou para Arão. Porquanto não me crestes a mim. Não me crestes. Então Deus falou que os dois ouviram. É que os dois foram orar. Agora o Senhor apareceu para eles, os dois. E Moisés e Arão se foram diante da congregação à porta da tenda e se lançaram sobre os seus rostos. Os dois foram juntos. Aí a glória do Senhor lhes apareceu. E aí falou. Apareceu para os dois. Falou para os dois: vocês vão lá,
fala para a rocha que ela vai dar água. Aí eles fizeram tudo como Deus mandou. Pegou a vara, chamou os filhos de Israel, todo mundo, a congregação inteira, chamou e falou, ó, Deus falou que vai sair água da rocha, seus rebeldes. Aí falou pra lá e bateu. Aí Deus culpou os dois, porque Deus falou. E aqui tem um estudo aqui na minha Bíblia que fala assim, né, que é importante que eles eram liderança, e liderança tem que ser referência. Eles não estavam sendo referências de liderança neste momento. Então teve o duplo erro deles ali. Eles erraram 2 vezes por não obedecer o que Deus falou. Deus não falou para eles falar daquele jeito com o povo. Falou que era para eles falar com a rocha, não com o povo. Aí eles chegaram lá querendo botar a banca, né? Tudo bem que está virado e a gente vê que a Bíblia deixa bem claro: ireis, mas não E aqui no caso eles pecaram. iraram e pecaram. Então teve consequência. Quer dizer, o erro tem consequência. Não. E aí a semana que vem a gente começa no capítulo 21. Aí depois a gente vai falar de Balaque, de Balaão, que faz parte dessa parte. Tem bastante coisa ainda para estudar. A gente acha que vai passar para, né? A gente já estava até prometido os reis.